Então, olá pessoal, a gente já tá aqui então para trabalhar um pouco hoje com o Anchor, né? A gente fez aquele momento no Google Meet para conversar um pouco sobre podcasts. Hoje eu vou apresentar para vocês então uma forma bem simples de fazer podcast diretamente pelo celular, sem usar microfone, sem usar mais nada, somente usando o celular. Então, primeiramente aqui eu baixei o Anchor no meu celular e como vocês estão vendo aqui, eu acabei de criar minha conta. Então ele tá mostrando aqui um tutorial de como começar a gravar. Ali diz, toque aqui para começar, né? Grave ou importe algum arquivo de áudio, construa um episódio quantos segmentos desejar. Que daí seria aquela parte que eu falei para vocês sobre a gente gravar em pequenos trechos e juntar esses pequenos trechos, porque caso algum arquivo de áudio às vezes se perca, a gente ainda tem a facilidade de regravar ele desde o começo, né? Então daí a gente tem aqui para colocar segmentos e distribuir o podcast em várias plataformas que eu falei para vocês que a gente pode distribuir no Spotify, que a gente pode colocar em outros ambientes e compartilhar com outras pessoas. E daí depois disso atrair os ouvintes e tem toda a questão então da monetização junto. Aqui embaixo, em ferramentas, tem o maisinho. Antes disso, lembra que vocês me pediram onde que eu posso ouvir um podcast? Tá vendo que aqui do lado tem descobrir? Quando você clica em descobrir, abre essa página aqui. Todos esses aqui são podcasts que vocês podem estar ouvindo, que foram podcasts produzidos junto com o Anchor. Então vocês podem ouvir esses podcasts aqui, que eles foram feitos também nesse mesmo processo, nesse mesmo motivo, e estão aqui para vocês ouvirem. Aqui tá o seu podcast, tá vendo que eu não criei nada, só criei a minha conta, não criei nem o nome do podcast, não tenho nada. Então aqui em ferramentas, vamos apertar em mais. Ele vai pedir aqui para mim começar a gravar. Tá vendo que aqui tem um botão convide amigos para participar? O que seria isso? Eu aperto em cima. Ele vai abrir essa página do Grave com Amigos. Que nem eu falei com vocês lá no Google Meet. Aqui é possível, então, a gente estar compartilhando um link para a gente fazer um vídeo ao vivo. Então, eu posso convidar uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai acessar aqui comigo para a gente fazer o arquivo. Então você é o primeiro aqui. Você vai apertar em convide amigos. Essa música faz parte mesmo. Ele começa a tocar automático. Daí aqui, ó. Eu posso copiar esse link. Tá vendo, ó? Copiado para a área de transferência. Agora eu posso mandar para uma pessoa. A pessoa vai abrir, vai criar uma conta no Anchor e ela vai aparecer aqui assim que eu mandar para ela. No meu caso aqui, como eu não vou fazer isso, só para mostrar para vocês, eu vou cancelar aqui. Mas vocês podem estar gravando ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês que é possível mandar mensagens de voz? Aqui estão as mensagens de voz, né? No meu caso eu não tenho, porque o que acontece? As pessoas que acessam meu podcast, elas podem me mandar uma mensagem de voz pelo Anchor e eu posso receber essas mensagens e divulgar elas aqui. Aqui é para gravar, então eu vou fazer aqui uma gravação sozinho. Nenhum áudio detectado, foi preciso detectar áudios originais do seu dispositivo. Por quê? Lembrando que eu estou gravando a minha tela, então o meu áudio está sendo transmitido pro gravador de tela, então a gente não tá conseguindo acessar o microfone. Mas quando você apertar em gravar, você vai conseguir gravar a sua voz. Aqui em biblioteca seria para subir arquivos de áudio que existem no meu celular. Então, quando eu passar aqui pro lado... Opa, passei demais. Então aqui eu tenho a minha biblioteca de áudio. Esses aqui no caso são áudios próprios do Anchor. Então ó, são batidas, tá vendo? Você pode dar o play aqui. Ele tá carregando aqui. Só deixar ele carregar, que daí ele vai dar o play. Então essa é uma ideia de batida, por exemplo, para você fazer no início. Como se fosse a abertura. Se você apertar em mais, aqui esse maisinho cinza, ele já vai adicionar ao seu episódio. Beleza, então essas aqui são batidas e outros sons que você pode estar utilizando. Um som às vezes um pouco mais calmo, você pode utilizar, né? Aqui mais para baixo, deixa eu ver, um som mais alegre. Um som curioso, dramático. Então conforme a finalidade, ó, tá tocando o calmo agora que eu tinha solicitado aqui em cima. Beleza. Esses intervalos seria tipo assim, para fazer uma passagem de áudio. Deixa eu só passar aqui pro lado. Intervalos. Que seria o quê? Quando eu começo a Digamos que eu tenha dividido meu podcast em momentos. Acabou o momento e daí eu posso colocar uma chamada.
Entendeu? Acabou o primeiro momento, agora vai começar o segundo. Ou então chegou uma nova pergunta, chegou uma nova dúvida, vai acontecer alguma coisa. E são sons que você pode estar utilizando gratuitamente. Aqui temos outros sons. Ó, som de sino. Opa, ainda a gente tá no intervalo. Aqui sons. Ó, você pode incluir qualquer música em seus episódios de podcast, apenas para seus ouvintes do Anchor. Então as pessoas só vão ouvir aqui, ó. Para navegar pelas suas listas de reprodução recentes, conecte a uma conta premium opcional. Então, no caso, eu posso conectar o meu Spotify aqui e eu posso transmitir músicas do Spotify por aqui, ó. Opa, errei. Então, aqui em músicas, a gente coloca, conecta e eu posso transmitir uma música para os meus ouvintes do Anchor. Então, aqui a gente tem aqueles sons. Ó, som de pipoca. Então, aqui a gente tem todas essas funcionalidades. Então, para mim fazer uma experiência de teste com vocês aqui, eu vou pausar um pouco o gravador de tela, vou abrir ali no gravar, vou gravar um arquivo de áudio e daí já volto a transmitir aqui para vocês para que a gente possa ver como é que é feita a edição. Então tá prontinho, já gravei aqui um arquivo de áudio, né, pra gente fazer como teste, para que vocês possam então saber um pouquinho como é que funciona. Esse aqui foi o áudio que eu gravei e, claro, saíram alguns erros, que é aquilo que eu falei pra vocês que a gente pode consertar, olha só. Olá, seja bem-vindo a mais este episódio do nosso podcast. Este é um episódio de teste para que a gente possa aprender como fazer podcasts através do Anchor. No episódio de hoje, vamos conversar com Guilherme Augusto como fazer um podcast. Então essa aqui seria uma faixa de áudio para abertura então do nosso podcast. Vamos apertar aqui. Eu posso adicionar uma música de fundo, um som para ficar tocando ao fundo, né? Então daí no caso que eu vou apertar aqui em salvar. Olha só, remover esse segmento, não se preocupe, ninguém poderá ouvir este episódio. Beleza, vamos adicionar o episódio. Então, voz, abertura, como exemplo aqui. Adicionar a gravação. Agora a gente já está subindo ali o áudio. Tá vendo aqui que já apareceu, pré-visualizar, já está aqui renderizando então o nosso episódio. Eu posso vir aqui em ferramentas no mais e adicionar novos sons. Então, por exemplo, vamos colocar aqui mais um som, digamos aqui, vamos colocar um som de abertura. Vamos ver o que poderia ser a abertura do nosso podcast. O que mais daria certo? Vamos pensar essa orquestra aqui. Beleza, pode ser esse aqui como exemplo. Vamos puxar aqui. Ó, adicionar... Meu Deus do céu, deixa eu só dar um pause. Aperta no maisinho, adicionar o episódio. Isto será adicionado a 4 de junho de 2020, porque eu ainda não dei um nome pro meu episódio. Então daí eu aperto em adicionar. Ó, adicionado. Agora é só eu voltar aqui. Ó, tá vendo que ele já tá a voz. Eu aperto aqui em cima no X e eu voltei aqui. O que aconteceu é o seguinte. Aquela minha fala veio antes da abertura de som. É só eu pegar e arrastar. Então, se eu quiser mover para baixo, só basta eu arrastar. Como que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui, ó, tá vendo que ele ficou maiorzinho? Agora eu vou puxar ele para baixo. Reorganizar segmentos, salvar. Então salvei a nova organização do episódio. Então o que ficou é o seguinte. Ó, ele vai tocar primeiro esse som. Quando terminar o som, ele vai tocar minha voz de abertura. Olá, seja bem-vindo a mais este episódio do nosso podcast. Este é um... Aí. E a gente ainda errou. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai apertar aqui. A gente vai apertar em editar o áudio. Ele vai abrir nessa lateral. Quando eu der o play, vocês vão ver que essa aqui é a faixa de áudio. Eu vou dar o play, ó. Olá, seja bem-vindo a mais este episódio do nosso podcast. Este é um... Olha só, aqui tá a Este faixa é um de erro. episódio de teste. Vamos dar um pause. Vamos voltar aqui. Vamos apertar aqui, ó, dividir. Fiz a divisão.
Agora a gente vai apertar aqui e vai apertar em dividir de novo. Agora a gente volta aqui para dentro. Opa, aqui ó. Apertamos em dividir. Agora o que nós vamos fazer é selecionar esse segmento. Tá vendo que aqui a gente fez uma divisão, ó. Dividir, criei os dois ambientes. Aqui no meio tá o áudio que eu quero excluir. Tá vendo que aqui ele saiu um pouquinho, ó. Deixa eu só selecionar bem certinho. Selecionei, segurei, excluí esse segmento. Ele ficou apagado. Tá vendo que ele já aparece ele cinza. Aqui vamos ver se a gente errou mais alguma vez, ó. Episódio de teste para que a gente possa aprender como fazer testes através do Anchor. Ó, que nem eu falei pra vocês. Aqui a gente teve um problema de áudio, porque como eu tava com o gravador ligado e eu quase abri o gravador nesse momento, vocês estão vendo que aqui o áudio ele dá um pulo. Então, o certo seria eu regravar essa faixa de áudio. Mas como aqui a gente só tá fazendo um teste, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Então, pra mim tá beleza. No episódio de hoje, vamos conversar com Guilherme Augusto como fazer um podcast. Beleza. Aqui a gente tá vendo que a gente teve uma oscilação de som, ó. Tá vendo? No episódio de hoje... Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos apagar essa oscilação pra não ficar tão feio. Só pra que o nosso ouvinte tenha aquele áudio mais... aquele áudio um pouquinho melhor de ouvir. Ó, a gente vai selecionar... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ó. Aqui eu tô tentando expandir. O que eu fiz? Eu coloquei os dois dedos juntos no meio da tela e comecei a puxar pro lado. Agora eu vou selecionar, excluir o segmento, excluir. Agora juntei os dedos do canto pro início da tela. Excluí mais uma parte. Aqui no finalzinho, aqui como eu não falei nada e às vezes eu não queria deixar esse espaço de silêncio, então eu faço o seguinte. Dividir. Opa. Dividir. Venho aqui no final, dividir. Seleciono, excluir esse segmento. Vamos voltar aqui pro começo. No começo a gente também fez um silêncio um pouquinho grande demais. Vamos selecionar, dividir, dividir. Vamos dar um zoom. Opa, eu tô movendo aqui ao invés de dar o zoom. Vamos lá, dar o zoom. É só ir puxando daí pro lado que ele volta aqui pro começo. Seleciono, excluir esse segmento. Agora... deixa eu voltar ele pro tamanho normal aqui pra vocês enxergarem. Quando eu der o play, ele vai pular as partes cinzas. Quer ver? Olá, seja bem-vindo a mais este episódio do nosso podcast. Este é um episódio de teste para que a gente possa aprender como fazer testes através do Anchor. Ó, deu aquele problema de áudio. Vamos conversar com Guilherme Augusto como fazer um podcast. Então vocês viram que aqui nessa parte a gente teve um problema de áudio, ele deu um problema, olha só. Então vamos fazer o seguinte, pra gente conseguir melhorar isso aqui, vamos selecionar essa parte da divisão até um pouquinho mais pra frente pra ver se ele fica um pouquinho melhor. No episódio de hoje vamos conversar com Guilherme Augusto como fazer um podcast. Beleza. Feita a edição, vamos dizer que isso aqui é o que eu queria de abertura, salvar. Ó. Quer combinar essas edições em um segmento? Você pode fazer isso ou salvá-lo com os 3 segmentos. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Que eu tive uma parte de fala, outra parte de fala, outra. Eu poderia criar isso como 3 segmentos de áudio, ou então eu posso salvar ele como um. Vamos salvar como um, como se eu tivesse falado direto, né? Apertar salvar como um segmento. Ele vai demorar um pouquinho aqui, ele vai salvar o episódio e nós já vamos voltar então para aquela tela inicial. Tá vendo aqui? Agora ele tá processando o que eu já fiz. Vocês vão ver que quando eu der o play, ele já vai aparecer diferente. Deixa só a gente finalizar. Aí, ó. Pré-visualizar. Este é um episódio de teste para que a gente possa aprender como fazer testes através do Anchor. Olá, seja bem-vindo a mais este episódio do nosso podcast.
No episódio de hoje, vamos conversar com Guilherme Augusto como fazer um podcast. Então, isso aqui como que ficou. Vou apertar em mentas. Vou adicionar só mais um som, só pra gente finalizar, como se fosse uma alteração. Então, vamos ver aqui. Um tadá. Que é? Aí, ó. Gostei. Apertar em mais. Adicionar esse som ao episódio. Adicionado. Agora a gente pode voltar lá no episódio só apertando no X aqui em cima. Ó, tadá. Então, tadá. A gente pode colocar outra faixa de áudio aqui embaixo, fazer uma entrevista, alguma coisa. Vamos dizer que esse aqui é o nosso episódio. O que a gente pode fazer? Tá vendo aqui em cima o nome? A gente pode alterar o nome do nosso episódio. Ó, escolher o episódio. Digamos que a gente quer fazer 2 episódios ao mesmo tempo. Então eu posso adicionar um novo episódio e ir editando 2 ao mesmo tempo e tudo mais. Mas esse aqui a gente só vai criar ele por teste. Vamos apertar em publicar. Beleza. Agora, qual que é o título desse episódio? Qual que é o padrão? É a gente sempre fazer assim, ó. Hashtag 01, que significa episódio número 1. Vou fazer um tracinho, vou colocar aqui. Guilherme. Teste com Guilherme Augusto. Que seria o tema de hoje e quem que eu tô entrevistando. A descrição do episódio a gente pode falar um pouco sobre a pessoa que a gente está falando, qual que é o projeto, por exemplo. Esse projeto é um projeto desenvolvido para professores, para a gente conseguir desenvolver atividades acerca de aplicativos dentro da sala de aula. Eu posso também descrever quem que é esse tal de Guilherme Augusto, para falar assim, ó, hoje estaremos entrevistando Guilherme Augusto, que é formado em tal área, que atua em tal área, que atua em tal empresa. Posso descrever, então, tudo que está acontecendo no meu episódio. No final, posso colocar o Facebook, o meu site, meu Instagram. E daí aqui embaixo, a gente vai personalizar. Por exemplo, temporada. É uma temporada, vai ser uma temporada de entrevistas com alguma pessoa e depois o podcast vai tomar outro ambiente. Então, se for uma temporada, nesse caso aqui, a gente não vai criar temporadas. Então, eu posso deixar 100. Episódio número 1. Esse é o episódio número 1, tipo de episódio completo. Sim, a gente tá com o episódio inteiro salvo aqui. Tá vendo que aqui eu posso colocar uma imagem desse episódio. Eu adiciono, escolher uma foto, ou então eu deixo 100, né? Ou então eu posso deixar sem a imagem. O que ele não está permitindo eu publicar agora? Porque sempre tem que ter uma descrição. Então eu posso colocar aqui qualquer coisa só para conseguir publicar, entendeu? Porque sempre tem que ter título e descrição. Senão ambientes como, por exemplo, a Spotify não aceita um podcast que não tenha título de episódio e descrição do episódio. Sempre é necessário ter. Quando apertar em publicar agora, ele já vai direto então para o ambiente, ele vai criar. No meu caso, eu ainda não criei o meu podcast, então ele vai dar e vai aparecer para mim ali, por exemplo, qual que é o nome que você quer dar ao seu podcast. Eu vou descartar todas as alterações ali, porque o que acontece é o seguinte, porque esse não é o meu podcast, eu vou editar ele ainda. No caso aqui, ó, eu não salvei, ele ficou salvo como rascunho, eu posso abrir e continuar editando. Eu posso criar um trailer. O que seria esse trailer? Seria aquele áudio inicial, vamos dizer assim, lá no Spotify, vocês podem verificar que alguns deles tem um trailer que às vezes é um sonzinho que sempre apresenta quem que é a pessoa que fala num podcast e tal. É aquela pessoa que é dona do podcast, então ela cria às vezes um trailerzinho, um áudio de 2 minutinhos explicando qual que é a proposta desse podcast, para que a pessoa às vezes assim, ela não fique perdida e tenha que abrir um episódio às vezes de 1 hora para entender o que tá se passando. Então ela pode ouvir aqui um áudio pequenininho falando assim, esse podcast é voltado a discutir dentro da educação, tecnologias. Então beleza, a pessoa ouve um áudio de 2 minutos e sabe, entendi a proposta, agora eu quero ouvir os episódios. E daí ela pode estar ouvindo todos os episódios. Então, no Anchor seria isso, vocês vão apertar lá em publicar, ele vai pedir para vocês criarem qual que é o nome do podcast. O podcast não vai ter o nome de vocês, então no meu caso aqui eu salvei essa conta como Guilherme Augusto. Então, quando eu der o nome do meu podcast, ele vai aparecer assim. Por exemplo, digamos que eu dei o nome de teste, que nem eu tava fazendo ali. Vai aparecer assim, teste, como o nome do podcast, e embaixo vai estar escrito, desenvolvido por Guilherme Augusto, né? Que daí é a pessoa que é dona da conta do Anchor. Feito isso, ele vai criar aquele site online do Anchor, onde que você pode compartilhar o link para as pessoas estarem ouvindo.
Se você selecionar para ele fazer distribuição, o que é distribuição? Ele vai distribuir pelo Spotify, pelo Google Podcast, por outros sites, outros ambientes, esse seu áudio. Que eu tava falando para vocês lá no Google Meet essa semana, quando a gente tava fazendo nossa aula. Se vocês quiserem fazer uma coisa mais pequena, somente voltada para os alunos, é bom deixar somente no Anchor, né? A não ser que tenha autorização dos pais para daí estar divulgando, mas ele divulga em vários ambientes, pela Apple Podcasts, pela Google Podcasts, pela Rádio Public, pelo Breaker, Spotify. Ele divulga em vários ao mesmo tempo e as pessoas podem ouvir por qualquer um desses aplicativos, inclusive aqui no Anchor ele vai aparecer, ok? Então seria só isso. Qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato. Então, obrigado.